Boa noite, meus irmãos. Que a paz, o amor e a luz do Cristo Jesus se façam em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Nós vamos dar início às atividades dessa noite. Uma noite muito feliz para nós, que nós temos aqui hoje conosco o nosso companheiro Rondon Ikeda. Nós começamos junto, né? Tivemos muita aula, né, Rondon? Então, é uma alegria muito grande. E a gente vai iniciar convidando o Newton. Ele vai fazer a leitura da mensagem, em seguida a oração inicial. E já depois nós convidamos o Rondon, que vai falar para nós sobre valorizemos a vida. Que Jesus nos abençoe. Boa noite, meus irmãos. A leitura de hoje é a seguinte. No início, o apogeu das festas se resumia a um dia. Tanto trabalho, tanta felicidade, depois foi crescendo, um dia, 2 dias, 3 dias, que seja todos os dias, que o amor esteja presente diariamente, que nós possamos nos doar sempre. Já foi dito várias vezes que mais importante que a doação material é o carinho que vai junto, é o sorriso, o abraço, é o amor que se dá. Mais importante que um prato de comida é o afago no coração. Gostaríamos que não houvesse a necessidade da distribuição do pão, que pudéssemos distribuir apenas amor, mas essa não é a nossa realidade ainda. Então, que trabalhemos para dar a todos que pudermos aquilo que eles não têm. Que a mesa de vocês seja farta, que a família esteja unida, mas também que vocês possam fartar aos que necessitam. Que vocês possam sentir todos como uma família dentro ou fora da sua casa, não se esquecendo nunca de que somos todos irmãos. Que nós possamos sim comemorar, presentear, mas que o nosso coração possa também expandir essa alegria além das portas das nossas casas. Que nós possamos, em especial nessas datas festivas, amar incondicionalmente. Que nós possamos abrir o vidro do carro e sorrir a quem nos pede. Que nós possamos desejar um bom dia do fundo do coração. Que nós possamos distribuir amor em nosso olhar. Que nós possamos ser representantes de Deus, levando a paz, o amor e a tranquilidade aos que pouco ou nada têm. Somos mensageiros do Cristo, responsáveis por ajudar no crescimento dos irmãos menores. Não se esqueçam disso. Que Jesus nos abençoe. Vamos todos agora elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade de podermos estar aqui agora reunidos em seu nome. Que o bálsamo do amor do Cristo derrame sobre cada um de nós e que se irradie a todos que nos cercam. Que possamos aproveitar todos os ensinamentos da palestra, que possamos absorver todos esses ensinamentos, colocar em prática nas nossas ações, no nosso dia a dia, nos lugares que nós estamos, trabalhamos, estudamos, vivemos. Que Jesus ampare cada um de nós e que possamos ser exemplos e seguir todos os exemplos que Ele nos ensinou. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós, encarnados e desencarnados. O tema que iremos abordar nesta noite é sobre a valorização da vida, que infelizmente percebemos na atualidade uma dificuldade em relação a esse valor, que deveria ser exercido, praticado por pelo menos a maioria dos habitantes do planeta Terra. Segundo as estatísticas,
em torno de 8 bilhões de espíritos encarnados na Terra. E todos viemos aqui para cumprir uma missão, uma programação reencarnatória. E Richard Simonetti, na sua obra, Para Viver a Grande Mensagem, ele coloca no seu capítulo, que trata do suicídio inconsciente, que a grande maioria de nós não somos completistas. Ou seja, aquela programação que o mundo espiritual trabalhou para que aqui estivéssemos e cumpríssemos esse determinado tempo, a grande maioria parte antes desse momento. Então, era para estar encarnado 80 anos e às vezes desencarna com 40, 50 anos. O Brasil não é um dos países que lideram o número de suicídio no mundo. Aliás, tem-se uma falsa ideia que quanto mais miserável é o país, maior a pobreza, a miséria, o subdesenvolvimento, maior o índice de suicídio. Só que na prática isso não é verdade. Os países que lideram o ranking de suicídio no mundo são países desenvolvidos. Exemplo, Estados Unidos, Canadá, Japão, Suíça, Alemanha, Reino Unido. E, por incrível que pareça, a África, que é conhecidamente uma região, um continente, onde se situam países subdesenvolvidos, são um país que menos suicídio cometem. A média do Brasil era, há 10 anos atrás, hoje não se tem o estudo reformado sobre essa estatística, era em torno de 7 suicídios para cada 100 mil habitantes. E a região que mais lidera é a região sul. Em destaque, o estado do Rio Grande do Sul. Então, nós percebemos que apesar das condições socioeconômicas que favorecem o meio de vida, favorecem também a expectativa de vida, isso não é observado quanto ao suicídio. No livro O Céu e o Inferno, Kardec, na parte 2, capítulo 5, coloca: o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea. Está também em tudo que se faz, em conhecimento de causa, que deve apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Ora, Kardec, no século XIX, ele coloca que existem, então, 2 tipos de suicídios. E que eu não gosto muito da classificação, mas é a que nós possuímos. O suicídio direto e o suicídio indireto. Fica uma coisa meio assim, uma distante da outra, e não é verdade. Porque nós vamos ver que perante a justiça divina, dependendo das circunstâncias que o suicídio se desenrolou, o indireto pode ser até mais grave, ter mais culpa do que o direto. No entanto, nós que somos péssimos juízes, condenamos com veemência aquele que praticou o suicídio direto. É um fenômeno exclusivamente humano. Nenhum animal comete suicídio, só a espécie humana. E a gente, debruçando sobre isso, por quê? Qual que é a razão? O que explica essa condição? Porque o ser humano, o espírito, que lidera na intelectualidade, em conhecimento, estas ações negativas. E a gente vai perceber que nos animais, que são princípios inteligentes, eles não têm o conhecimento de si.
eles têm a influência total do instinto sobre eles. Nós, espíritos, temos a influência do instinto? Sim. Mas, aliado ao instinto, nós temos a inteligência desenvolvida, que chega a uma situação em que essa inteligência ela pode ser utilizada para fins não elevados. É o que ocorre na prática do aborto, a vida. Então, é um fenômeno humano. E é lógico que, quanto mais desenvolvido se torna o espírito, e mais elevado o mundo ergue na pluralidade dos mundos habitados, a Terra deixará de ter os índices de suicídio que conhecemos na atualidade. Então, é lógico concluir que o mundo regenerado oferecerá menos suicídios que o mundo de provas e expiações. Que o mundo feliz ou ditoso talvez já não exista. Celeste ou divino, jamais ocorrerá crimes que nós acabamos de citar. As mulheres têm mais tentativa, de suicídio do que o homem. No entanto, os homens morrem mais que as mulheres cometendo suicídio. E qual que é a razão dessa divergência? É que as mulheres normalmente escolhem métodos falhos, que dá tempo de socorrer, diferente dos homens que adotam métodos mais eficazes. Existem profissões que lideram a percentagem de suicídio no mundo. Dentre elas, soldados, policiais que lidam com estresse, que possuem alta carga de ansiedade. Então, toda profissão em que exige do profissional um trabalho mais exaustivo, onde o seu emocional e o seu psiquismo se torna abalado, alterado, a porcentagem de suicídio é maior nesse grupo. Exemplo claro disso são combatentes de guerra, que retornam normalmente com traumas da guerra. Não conseguem se inserir na sociedade. Não conseguem dormir adequadamente. Têm pesadelos. Se tornam dependentes de medicação. Então, são situações em que o suicídio é maior. 50% das pessoas que tentaram suicídio e não conseguiram, tentarão novamente. E esse é um dado importante. Então, a gente pode afirmar, eu conheço uma pessoa que há 20 anos atrás tentou o suicídio. Deve continuar fazendo o acompanhamento. Porque os fatores que desencadearam a ação suicida podem retornar. Então, um paciente que cometeu ou teve a tentativa de suicídio tem que ser acompanhado permanentemente. Porque se considera, dentro das possibilidades, um paciente que poderá retornar a essa condição, de ter o ato suicida. E aqui, naquilo que a doutrina espírita nos mostra, através das fieiras reencarnatórias, é lógico pensar, ponderar algo. Será que aquele que cometeu ou tentou o suicídio na atual encarnação, ele não tentou em encarnações anteriores? É uma pergunta. Fatores predisponentes ao suicídio. Nós temos fatores biológicos, por exemplo, uma pessoa que desenvolve uma doença hormonal, uma alteração endocrinológica. Dependendo da carga de alteração desses hormônios, com influência no sistema nervoso central, um hipotiroidismo, uma lesão
nas suas glândulas, uma doença autoimune que destruiu a produção desses hormônios, pode desencadear questões psíquicas graves, levando quadro depressivo, quadro de tentativa de suicídio. Outro exemplo são as psíquicas, que já citamos o exemplo dos combatentes de guerra, que retornam com traumas. E é importante observar que a maioria das pessoas que têm transtornos psíquicos, e por algum motivo, seja relacionada à atual encarnação, ou de fatos ocorridos em reencarnações anteriores, ele carrega no seu subconsciente essa tendência. Então, é importante observar as características da pessoa, psíquicas, porque 90% das pessoas que tentarão suicídio demonstrarão sinais e sintomas que cometerão o ato. Somente 10% passam desapercebidas. Condições sociodemográficas. Colocamos que os países desenvolvidos são os que mais realizam, cometem um suicídio. No entanto, se a gente fizer uma comparação, o Japão, por exemplo, que está numa estatística muito superior ao Brasil, muito acima de 7 suicídios para cada 100 mil habitantes. Por que que o Japão lidera, apesar de ser um país desenvolvido, que tem uma qualidade educacional exemplar? Porque lá tem muita cobrança. A competitividade é muito alta no Japão. E é uma das formas que a população pode ocorrer no desequilíbrio emocional. Condições espirituais. Não podemos negar a influência espiritual negativa, a obsessão como um dos fatores que colaboram para aumentar essa estatística. A depressão é a principal causa associada ao suicídio. Algumas décadas atrás, era muito difícil encontrar alguém que tinha um diagnóstico de depressão. Hoje, nós percebemos que a depressão, ela ocupou todos os espaços. Não é só em determinadas regiões. Ela ocorre em todos os continentes, em todos os países. No livro Obras Póstumas, no último capítulo, Kardec chama a atenção que a humanidade reconhecerá o ápice da transição planetária pelo aumento dos transtornos mentais e do suicídio, onde a prática suicida ocorrerá até entre as crianças. Então, isso é muito sério. A transição planetária é um momento de agitação, de uma luta de valores, de ideias. Não é só a questão material. A transição planetária exige de nós um esforço maior para o cumprimento das leis divinas. E nós vamos ver que esse tripé que o Espiritismo oferece, através da ciência, religião e filosofia, tem tudo a ver. Porque aquele que se afasta de Deus terá, em algum momento da sua jornada, dificuldades para enfrentar os seus desafios. As aflições, os problemas serão lidados com uma dinâmica menos positiva do que aquele que carrega e exerce a sua religiosidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1/3 da população mundial, ou seja, 1/3 de 8 bilhões de habitantes, terá algum grau de depressão até 2025. É o que nós estamos presenciando. É a doença mais onerosa na atualidade, ou seja, é a doença mais cara, que exige mais recursos financeiros para o seu tratamento.
Se a gente tivesse a capacidade de observar desde do início dos casos de depressão na humanidade, as medicações passaram por uma transformação muito grande. Não existe um tratamento no depressivo que será permanente. Existe sempre a possibilidade de remanejar a dose, o medicamento, associações de medicamento, surgem novos medicamentos e assim por diante. Alguém poderia pensar, nossa, eu sei que o câncer é muito caro o tratamento. Cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, cirurgia. Mas, normalmente, o tratamento oncológico ele é de curto prazo. Diferente do depressivo, que ele dependerá desse acompanhamento e tratamento até o último dia da sua reencarnação. 40% a 50% dos suicídios estão associados à depressão. Ou seja, se a gente tivesse a capacidade de olhar o prontuário de um paciente que cometeu suicídio, em algum momento da sua vida, nós veríamos o diagnóstico de depressão. Existe um trajeto, um caminho que a pessoa que irá desenvolver o suicídio percorre. A primeira delas é ideação suicida. A pessoa pensa no suicídio. É a ideia que lhe surge. Pode ser dele ou pode ser sugerido, como nós vimos as influências espirituais. A segunda seria a intenção suicida. A pessoa tem a ideia, mas aquela ideia se transforma numa vontade tão grande que ele torna aquilo uma intenção, uma decisão de praticar o suicídio. E por último, o planejamento. Então nós vimos que são 3 fases. Isso não significa que aquele que está na ideação irá para a intenção e posteriormente para o planejamento. Dependendo do acolhimento, da orientação, da instrução recebida, a pessoa não progride da ideação para a intenção. Alguém poderia pensar, mas qual que é o prazo, o tempo entre estas fases? Indeterminado. Uma pessoa pode cometer o suicídio passando por todas essas fases em 1 mês. E outras passam décadas sem realizar o planejamento suicida. Então veja a importância de diagnosticar, precocemente aquelas alterações que sugerem a prática do suicídio. Então é muito importante observar como um detetive, tirando o sentimento, o apego da amizade, da proximidade da pessoa e observar com frieza os sinais e sintomas. Aquele que era cuidadoso, os cuidados pessoais deixa de ser, é um sinal. Aquela pessoa que não tinha hábitos negativos, não tinha viciação, passa a tê-los. Aquela pessoa que tinha um bom desempenho na escola, no trabalho, passa a não ter. Troca o dia pela noite. Então são situações que preocupam. Ou seja, o psiquismo desse paciente está alterado. Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, coloca que suicidas são pessoas com descrença em si mesma, na vida e em Deus. Descrença em si mesma, na vida e em Deus. E a gente vai ver que a maioria das pessoas que têm essa tendência, que adotam esse comportamento, oferecem um panorama de descontentamento com a vida. A pessoa
Nada preenche, nada lhe satisfaz. E a gente vai ver, né, as várias origens, as várias causas que podem possibilitar esse tipo de comportamento, esse tipo de alteração, que pode ser através de traumas, que pode ser através de mortes de entes queridos, separação, perda do emprego. Então, existem vários canais que predispõem o comportamento para o suicídio. O pensamento suicida cria um campo mental favorável à sintonia com semelhantes. Deprimidos e suicidas são os obsessores. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, vamos ler trechos dos itens 14 a 17, onde Kardec trata do tema, o suicídio e a loucura. Item 14. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Ora, Kardec já dá o caminho, a receita. Então, a calma, a resignação, a paciência, entender, né, aquilo que o Chico teve como dificuldade, vários problemas, e ele pede naquele momento crítico a Emmanuel que vá até Maria de Nazaré e peça a ela um conselho. E de um tempo depois, Emmanuel retorna e fala, Maria mandou eu te avisar que tudo passa. Então, se a gente tem essa compreensão, que tanto as alegrias como as tristezas têm tempo de duração. O que é há alguns dias, há alguns meses, perante a nossa imortalidade. Todo o tempo que nós temos pela frente. Então nós podemos facilitar a nossa caminhada ou podemos dificultá-la. Item 15. O suicídio é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não ver um termo ou um fim para os seus sofrimentos. Então, Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele coloca, né, que existem antagonistas do Espiritismo. E ele coloca claramente, né, que um dos maiores antagonistas são os materialistas. Como que o materialista pensa? Não existe Deus, não existe vida após a morte, tudo se encerra no túmulo. Então, como que a pessoa vai desenvolver a fé no futuro? Como que ela vai reunir forças para enfrentar as suas dificuldades? Porque o tempo, né, na Terra, ele é muito pequeno. Sabendo que nós somos seres espirituais experienciando uma vida física, que é provisória, passageira. 16. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a covardia moral. Olha que Kardec coloca, né, que é uma covardia moral. Muitas às vezes confundem essa ideia do suicídio pensando que aquela pessoa tem coragem em praticá-lo. Não tem. Se tivesse coragem, suportaria as suas adversidades.
No entanto, o que caminha e direciona para o suicídio é a covardia moral. A falta de coragem para enfrentar as provas e expiações que assumimos no mundo espiritual antes da nossa reencarnação. E por último, o item 17, que é para nós espíritas. O espírita tem, portanto, para opor a ideia do suicídio, muitas razões. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz, quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair noutro ainda pior, mais demorado e mais terrível, que se engana ao pensar que, ao se matar, irá mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com pessoas de sua feição, que lá espera encontrar. De tudo isso resulta que o suicídio só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Então existem algumas consequências, né, para o espírito após o ato do suicídio. O primeiro deles é o desapontamento, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 957. Pergunta: quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Resposta: as consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas, e todos os casos são sempre relativos às causas que provocaram. Mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam a sua falta imediatamente, ou seja, no mundo espiritual. Outros em uma nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, olha que resposta que abrange, né, e responde tudo aquilo que a gente tem na dúvida. Será que todos os suicídios têm a mesma pena? Lógico que não. Se a lei humana, ela coloca atenuantes e agravantes, que dirá a lei divina, que tem um padrão, né, de consideração muito grande, que é a intenção. Segunda consequência, prolongamento da perturbação espiritual. Nós sabemos que todos nós passaremos por um período chamado de perturbação, que pode durar um pequeno período, médio ou longo período. E normalmente o suicida atravessa por esse período mais prolongado. Questão 155A do Livro dos Espíritos. Pergunta: a separação do espírito do corpo se opera instantaneamente e por uma transição brusca, ou uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte? Resposta: não. A alma se liberta gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam, se confundem. Assim, o espírito se libera pouco a pouco de seus laços. Os laços se desatam, não se quebram. Então, é muito diferente um paciente que adquiriu uma doença crônica, que consumiu a sua energia, a sua vitalidade, e vem a falecer de falência de múltiplos órgãos. No seu processo desencarnatório, ele está praticamente zerado do fluido vital.
diferente do suicida. Citamos o exemplo, né? Um espírito que tinha na sua programação reencarnatória 80 anos para viver. E interrompe isso na metade, com 40 anos. Muito provável que esses restantes 40 anos que ficou para trás, ele irá experimentar essa perturbação. André Luiz, na sua desencarnação, passou 8 anos no umbral. E olha que ele, naquele momento, ele é acusado de suicida. E ele não entendeu, eu não suicidei. Depois ele recebe esclarecimentos que sim, ele fez um suicídio indireto. Abusou da saúde, da sexualidade, do alcoólico. Então ele teve um suicídio indireto. E outra consequência, a ilusão de estar encarnado. Boa parte daqueles que partem pela via do suicídio, num primeiro momento, ele não considera que atingiu o estágio da morte física. Ele acha que ainda pertence ao mundo físico. Nas reuniões mediúnicas é muito comum recebermos irmãos ou irmãs suicidas com essa ideia, com essa percepção, porque o psiquismo ainda está fixado naqueles últimos momentos da vida física. Questão 952. Comete o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém é que já não podia resistir por havê-los o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? Vou dar um exemplo aqui para essa pergunta. Um médico que estudou, que tem toda a ciência, que tem toda a compreensão, que fumar faz mal à saúde. E ele fuma bastante, a ponto de comprometer o seu pulmão, a sua imunidade, o desenvolvimento de aterosclerose, risco de infarto, AVC, de câncer de pulmão e etc. E vem a falecer por essa via. Ele tinha toda a explicação, todo o conhecimento para abandonar o vício. Ele teve tempo para fazer isso. Faltou-lhe o quê? Vontade. Resposta. É um suicídio moral. Não percebeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Então, nesse exemplo do suicídio inconsciente, segundo os espíritos superiores, existe um agravante. E o outro lado? Pergunta, será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? Vamos colocar um exemplo prático. Um transtorno mental grave. Uma pessoa que tem esquizofrenia e entrou em crise de loucura e comete o suicídio. Essa é a resposta. Então a resposta é baseada na pergunta anterior. É mais culpado o anterior, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem da loucura, o esquizofrênico. O outro será muito mais punido, por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Algumas informações que a Organização Mundial da Saúde coloca. O suicida quer morrer. Falso. O suicida quer parar de sofrer. Então o suicida ele quer livrar do sofrimento. É uma verdade. Quem pensa em suicídio sempre parece deprimido. Errado. Nós comentamos que 90% demonstra, 10% não. Os sintomas variam e a tristeza pode ser escondida. Verdade. 10% fazem isso. Quem ameaça suicidar-se não fará. Errado. Aquele que coloca essa possibilidade precisa de tratamento, precisa de ser acolhido. Quem ameaça suicidar-se está com necessidade de ajuda. Verdade.
O suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso. Errado. O suicídio pode ser planejado e os indivíduos dão indícios da ideação suicida. A grande maioria demonstram sinais e sintomas. Falar de suicídio pode dar a ideia de suicídio à pessoa. Pelo contrário, uma das melhores prevenções contra o suicídio é conversar, é dialogar. É necessário reconhecer o estado emocional do indivíduo, pois diminui o estresse e a ideação, verdade. Contextos sociais que protegem os indivíduos contra o suicídio. O apoio da família, de amigos, relacionamentos significativos, crenças religiosas, olha a religião aí como uma ferramenta importante. Culturais, étnicas, envolvimento na comunidade, integração social, como por exemplo, através do trabalho e do uso construtivo do tempo de lazer. Acrescentaria aqui o esporte, a prática de esporte, acesso a serviços de cuidados da saúde mental. São fundamentais. Contextos sociais de risco, estresse social e profissional, problemas com a família, com as relações sociais em geral, trauma, tal como o abuso físico e sexual, perdas pessoais. Além disso, questões relacionadas à orientação sexual, sentimentos de baixa autoestima ou desesperança, perturbações mentais. E a gente sabe que a perturbação mental, ela aumenta exponencialmente quando aquele paciente começa a desenvolver uma drogadição. Então, o alcoolismo, o uso de maconha, cocaína, heroína, LSD, crack, são potenciais para o risco de suicídio. Bullying é muito comum, dependendo da fragilidade psíquica de cada um, suportar um bullying. Recentemente, uma jovem, se eu não me engano, de 23 anos em Araguari, cometeu o suicídio porque sofreu bullying nas redes sociais. Acontecimentos destrutivos e violentos, como as guerras, catástrofes, desastres, excesso de uso de redes sociais, internet. Tem trabalhos científicos mostrando que, principalmente o jovem, que adquire um comportamento muito elevado com o uso de videogames, internet, redes sociais, eles desenvolvem alterações neuroquímicas do sistema nervoso central, predispondo esse jovem ao isolamento, à solidão, e muitos culminando com a depressão e a prática suicida. O que fazer? A oração sempre é importante para aquele que cometeu o suicídio ou para aquele que tentou o suicídio e não conseguiu. A oração é agradável a Deus. É através da oração que atraímos os bons espíritos para que possam colaborar no processo de tratamento dessas pessoas. Não julgamento. O suicida, aquele que tentou suicídio e não conseguiu, ele está precisando mais de falar do que de ouvir. Acolher aquela pessoa que passou por essa dificuldade. Apoio de familiares e amigos. Acompanhamento médico e psicológico. Tratamento espiritual. A casa espírita, ela sempre reserva, uma possibilidade de ajuda, oferecendo ferramentas valiosas contra o suicídio. O tratamento desobsessivo, o passe espírita, a água fluidificada, as palestras, o acolhimento que é exercido pelo atendimento fraterno. Então, tudo isso favorece o resultado. E é sempre importante ressaltar que nunca o tratamento espiritual deve ser feito sozinho. Em primeiro lugar, o tratamento médico, aliado ao tratamento espiritual. Culto do Evangelho no lar, muito importante. Favorece,
amplia as possibilidades de equilíbrio e de harmonia desses pacientes. E por último, vamos encerrando, trazendo a questão 880 do Livro dos Espíritos. Kardec indagou os espíritos superiores. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Qual o primeiro de todos? O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, o Espiritismo nos ensina que, diferente de outros pensamentos religiosos, não existem penas eternas. Deus sempre promoverá nova oportunidade de reajustes, mesmo aquele que cometeu o suicídio. E Maria de Nazaré, ela é responsável, por dirigir um local que é o Vale dos Suicidas, que é um ambiente espiritual, onde os suicidas, na sua maioria, são atraídos mentalmente para aquele lugar, que são acolhidos, que ainda estão em dificuldades e que por ali deverão estagiar algum tempo, o tempo necessário. Alguém poderia pensar, poxa, André Luiz passou 8 anos. Existem irmãos que passarão mais do que André Luiz. É verdade. Vai depender da intenção. Mas mesmo assim, não é castigo aguardar esse tempo. Por quê? Existem condições espirituais que o próprio espírito suicida não é capaz de enxergar um espírito amigo que está do seu lado. Ele não é capaz de se orientar, de raciocinar adequadamente, até ter o prazo ideal para sanear aquelas perturbações que lhe impedem dessa interação e comunicação. Ou seja, a ajuda, ela sempre chegará, invariavelmente. Pode demorar um pouco menos, um pouco mais, mas a ajuda chega. E nova oportunidade terá para reparar o erro cometido. Ou seja, isso não é castigo, isso é lei de causa e efeito, isso é justiça divina. Então que Jesus nos ampare, nos proteja e nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Nós agradecemos ao Rondon, que Jesus o abençoe, o proteja. Muita gratidão no coração, um assunto tão importante. E nós estamos chegando não só ao final dos estudos desta noite, mas também ao final do ano. Então a gente já começa com as nossas distribuições agora em novembro, a última quarta-feira de novembro, nós já vamos ter a distribuição de brinquedos, também as cestas básicas, os saquinhos de bala. Esse ano no Shopping Park foi um ano que eles se alimentaram e eles amam a rapadura, eles vão ganhar rapadura, biscoito Mabel, então eles estão bem assim, tem um kit presente também. E todos os anos a gente quer agradecer a mãe do Yuri, que todos os anos ela envia para nós as roupinhas que ela faz com o resto, da camisaria, coisa mais linda. Tem uns vestidinhos também. Nós já vamos adquirir os brinquedos, a gente vai trazer para vocês verem. Então, a gente está bem acelerado, são 3 distribuições, Shopping Park. Nós temos 2 assentamentos que todos os anos a gente tem conseguido realizar, se Deus quiser, esse ano também. Quem quiser nos ajudar, não só na doação, mas no trabalho também, faz muito bem para a depressão, Rondon? Trabalhar juntos é uma alegria muito grande. Então, quem quiser trabalhar nas distribuições, é só conversar com a gente fala direitinho os dias, as datas, vamos colocar também nos grupos de WhatsApp.
Então, a gente tem as cestas básicas, que esse ano a gente conseguiu, dependendo da quantidade de compra, R$60 ou 65, que eles têm ali uma tabela que é variável, né? Quem quiser nos ajudar doando a cesta básica, não precisa ser em espécie, qualquer doação ela é muito bem-vinda. E o outro recado é que as nossas meninas do artesanato continuam ali ao lado. Aqui também vocês estão percebendo que elas estão todas as segundas-feiras aqui conosco, porque tem sido um bazar excelente. E esse ano nós vamos comprar todos os brinquedos com a renda do bazar. E elas continuam até acabar com a mercadoria, né? Se Deus quiser, nós vamos acabar. Enquanto durar o estoque, elas vão estar ali. Brincadeira, é só até o Natal, né? Então, nós vamos, nesse instante, encerrando, agradecendo por esta noite, rogando as bênçãos do Pai, em especial, nesse momento de transição planetária, que todo o planeta Terra possa se envolver na luz do Cristo, essa luz que nos convida ao conhecimento de nós mesmos, ao trabalho edificante, à nossa transformação, em deixarmos de lado as lamúrias, as lamentações e buscarmos a alegria de viver, no servir e no amai-vos. Que o Senhor cubra com o seu manto todo o planeta, que todos os nossos irmãos que pereceram pelo suicídio, pela depressão, aqueles que se encontram nesta situação, que nesse instante sejam tocados pelo teu amor, e que nós possamos sempre ser instrumentos dessa luz, desse amor. E é com a oração que nos ensinastes, que rogamos pela magnetização das águas que aqui estão colocadas, aquelas que estão nos lares. Rogamos pelo tratamento espiritual e pelo passe espiritual daqueles que aqui não puderam estar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que a tua paz permaneça em nossos corações. Que o Senhor nos acompanhe. Assim seja.